Boa tarde, gente. Vamos agora iniciar nossa aula de sociologia. A aula passada nós podemos estudar a questão da cultura e a sua relação com a sociedade. Foi apenas material de estudo. Nesse material de estudo vocês leram um link. Eu acredito que deu para compreender algo, porque nós podemos tirar várias coisas proveitosas quando nós falamos da cultura, né, dessa diversidade cultural que o Brasil tem, por ele ser um país miscigenado, e assim essa cultura ela se espalha em todo o território brasileiro, em diferentes regiões, de acordo com a sua manifestação cultural própria. A aula de hoje nós vamos estar falando de outro assunto, vamos estar estudando a questão das instituições sociais. As instituições sociais, vocês com certeza já fazem parte de uma. Desde o momento que você nasceu, a sua principal instituição social é a família, certo? E a família é aquele lar que lhe acolheu, seja sua mãe ou seu pai, ou então tio, avô, primo, alguém que acolheu você, ali é a sua família. Nós temos ali uma instituição social. Mas nós temos outras instituições sociais além da família, e assim nós vamos estar aprendendo a diferença de cada instituição social. E na sociologia, as instituições ela têm um papel fundamental na questão da socialização entre os indivíduos, de analisar o comportamento de diferentes grupos dentro de cada instituição. Vamos ler aqui o link que eu coloquei para vocês. As instituições sociais são instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, as quais reúnem um conjunto de regras e procedimentos reconhecidos pela sociedade. Elas possuem uma relação de interdependência, ou seja, não atuam de maneira isolada e surgem para suprir diversas necessidades humanas. Desempenham um papel fundamental no funcionamento da sociedade e da democracia, o que decorre por meio do seu poder normativo e coercitivo. Ou seja, a instituição social ela não age de maneira isolada. Para ela agir, primeiramente, nós temos que ter um grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas nós temos as normas, nós temos também a questão do poder de coerção. Esse poder coercitivo está relacionado ao papel que alguém naquele grupo social tem de convencimento e de falar aquilo que é o correto e o necessário para que essa instituição social ela continue a prosperar, para que ela evolua, certo? Então, essa instituição social ela é basicamente um conjunto de pessoas onde nós temos as nossas regras, as nossas normas. É um conjunto de atividades reguladoras. Prosseguindo, os tipos de instituição. Segundo a função e o espaço social que se desenvolvem, as instituições são classificadas em instituições espontâneas, instituições criadas, instituições reguladoras, as instituições operacionais. Vamos ver qual é o exemplo de instituição espontânea. Aqui no link fala o seguinte: surgem espontaneamente a partir das relações estabelecidas entre os agentes sociais, por exemplo, a família. A família é essa instituição que, como eu já disse no início da aula, é a sua principal instituição desde quando você nasce, e ela é formada de situação espontânea, de uma situação que você, por ser membro dela, as leis e as normas, elas já vão existir desde um determinado período e elas vão ser impostas por alguém dessa sua família. Instituições criadas. O nome já indica que foram criadas para regular e organizar a sociedade e não surgiram espontaneamente. São exemplos os bancos, as igrejas. Não fica difícil a compreensão. Uma instituição criada é uma instituição que tenha um CNPJ, é uma instituição que ela é registrada reconhecidamente e ela foi criada com determinada finalidade. Nós temos, por exemplo, a igreja. A igreja, a finalidade dela é o quê? Evangelizar. O banco, nós temos a finalidade da movimentação
econômica, da movimentação monetária de moedas, né? De oferecer empréstimos. Então, essas instituições criadas, elas também têm uma finalidade de acordo com o seu objetivo. Continuando, instituições reguladoras regulam diversos aspectos na sociedade, por exemplo, instituições educativas e religiosas. A escola é uma instituição reguladora. Por quê? Porque lá, além de você estar inserido para agregar novos conhecimentos para prosseguir na sua vida, ela também regula. Ela regula qual o comportamento que é o adequado, segundo os padrões da sociedade. Ela regula qual o perfil de ser humano que você tem que buscar ser. Ela regula qual é a sua profissão que você pode ter de acordo com as suas aptidões, certo? E também as instituições religiosas, porque aí nós temos a questão da doutrinação, né? A doutrina de cada religião, seja a religião católica ou a religião protestante, ela tem a sua doutrinação, que é a sua maneira de se portar, que vai nessa questão de ser uma instituição reguladora. Por fim, as instituições operacionais operam sobre diversos aspectos da sociedade. Por exemplo, o Departamento de Finanças. As instituições operacionais, elas estão ligadas com um determinado sistema que opere, ou seja, recursos, ou seja, mão de obra ou pessoas de determinada empresa, certo? Então, esse tipo de instituição é só mesmo para vocês diferenciar qual é a função de cada um, né? Nós vamos ter a questão das reguladoras, a questão das espontâneas, das operacionais e as instituições criadas. Mas o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, que essas instituições sociais, elas também vão ter finalidades, certo? E elas vão ter a maneira de se portar nessa sociedade a qual ela está inserida. Continuando. Exemplos de instituições sociais. As instituições familiares, primeira instituição da qual fazemos parte e que possui como funções principais a reprodução, né, econômica e educacional. A família, eu costumo dizer que ela é o nosso principal fundamento, né? Assim que nós nascemos, nós temos alguém para nos criar, e essa instituição, ela é responsável por ela nos dar um amparo econômico, um amparo educacional, e é nela que nós devemos encontrar o nosso refúgio, a maioria das vezes, onde nós não temos a quem recorrer, né? E a família, essa instituição que nós devemos sempre zelar por ela, primeiramente, porque não adianta apenas você fazer parte de uma instituição e você não zela. Existem muitas pessoas que têm famílias, mas não zelam, né? Isso é algo muito delicado, que já é outro assunto que a sociologia aborda, que é como o indivíduo ele se comporta dentro de uma instituição social. Existem indivíduos, gente, que se comportam de diversas maneiras. Existem aqueles que estão numa família, mas não se sentem felizes, né? Não se sabe o motivo, quem se sabe é só quem vive na família. Existem pessoas que vivem na família que não zelam por ela, ou por não se sentirem acolhidos, ou por não gostar de pertencer àquela família. Já existem outro grupo de pessoas que vivem naquela instituição familiar e eles têm um prazer de dizer que fazem parte, tanto pela questão do nome, né, que a família carrega, do sobrenome, como também pelos valores, pela questão das regras que aquela família ela ensina para aquela pessoa. Continuando, nós temos as instituições de ensino, as instituições religiosas, instituições políticas. As instituições políticas nós estamos ligados à questão do Estado, né, a questão das regras especificadas pelo Estado que nós vivemos, pela nação e, por fim, pelo governo. No nosso caso, nós temos a instituição que é comandada pelo nosso presidente, que no caso nós somos uma república. E lá na monarquia nós temos a instituição que ela é
ela é regada, ela é regida pela a rainha, né? Ou então pelo rei. Pessoal, a nossa aula é isso, certo? É vocês saberem o conceito de instituição social, é vocês entenderem que as instituições sociais, elas existem para nos aconchegar, para nos amparar e para que nós possamos ter o nosso ponto de apoio, certo? E essa instituição social, além da família, nós podemos mencionar também a igreja. Nós temos lá na igreja pessoas que nós podemos confiar, nós temos ali o evangelismo, também nós temos outras instituições que vão nos ensinar, que vão nos preparar para esse futuro, que no caso é a escola, as universidades, as faculdades, certo? E agora eu peço que vocês também, assim como naquela aula que eu pedi um comentário sobre material de estudo, vocês vão fazer isso nessa aula. Não entendeu? Vou explicar de novo. Você agora, nessa aula, você vai responder a atividade e vai colocar um comentário sobre o material de estudo da aula anterior, certo? Lembrando que eu disse já para vocês, o comentário ele é pessoal, o comentário ele não é do meu colega A e do meu colega B, certo? E o meu comentário ele é algo que é baseado na minha compreensão após eu ler o material. O material foi colocado na aula passada para vocês. Boa tarde para vocês, estudem e qualquer dúvida é só me chamar no privado.